Olá, pessoal! É um prazer enorme estar aqui com vocês na 7ª Conferência Global Parar. Eu sou a Giovana Riato, eu sou jornalista e sou editora executiva da Automotive Business. Hoje eu trouxe uma breve apresentação aqui para a gente debater sobre o setor automotivo, vivendo o presente e olhando para o futuro. Esse desafio tão grande, né? Que é cuidar do curto prazo enquanto a gente constrói o longo prazo. Eu vou trazer aqui um pouco do contexto do setor automotivo nesse momento e como as coisas se conectam com a gestão de frota. Passando aqui, antes de mergulhar no nosso material, eu preciso apresentar melhor a Automotive Business. Claro, se você ainda não nos conhece, nós somos uma plataforma de conteúdo, um veículo de comunicação voltado aos profissionais, aos homens e mulheres que têm a missão de tomar decisões no setor automotivo e da mobilidade, de construir respostas nesses segmentos. Então, a gente tem uma cobertura jornalística intensa desses segmentos. A gente trabalha também, produz eventos. A gente vai ter um grande aí em novembro, o ABX, Automotive Business Experience. E também a gente realiza estudos, traz um monitoramento das pautas que interessam a esses segmentos. Então, se você não nos conhece, eu deixo o convite para que você acesse automotivebusiness.com.br e assine lá a nossa newsletter gratuita para receber essas informações do setor. Bom, seguindo aqui, a gente não pode falar de indústria automotiva hoje no Brasil sem falar da crise dos semicondutores. Os semicondutores, esses chips eletrônicos que ficaram cada vez, que ganham relevância, que são cada vez mais essenciais aos carros, já que a gente tem muito mais eletrônica embarcada. Então, eu vou contar aqui, para deixar todos nós na mesma página, do contexto dessa crise, os motivos dela. Então, o que está acontecendo? Os veículos carregam, como eu falei, cada vez mais eletrônica embarcada, então demandam cada vez mais desses componentes. A gente tem os sistemas de segurança que ficam cada vez mais presentes, a gente tem as questões de conectividade, até entretenimento, né, que são diferenciais, na verdade nem diferenciais, são cada vez mais itens essenciais dos veículos, dos automóveis. A gente tem questões de segurança, de direção automatizada, esses sistemas de assistência ao motorista. Então, tudo isso exige uma infraestrutura maior de eletrônica. E o que está acontecendo é talvez a tempestade perfeita, porque em outros segmentos esse movimento também está em curso. Segmentos que não eram tradicionalmente dependentes desses sistemas estão cada vez mais. A gente vê, por exemplo, o setor de linha branca, né? A gente vai comprar uma máquina de lavar, a gente quer que ela se conecte no nosso celular, a gente quer uma lâmpada que se conecte com a Alexa. Então, a nossa casa também está ficando mais conectada, e esse é só um exemplo. Então, também existe uma demanda crescente de outros segmentos, além, claro, dos segmentos tradicionais, que carregam muita eletrônica, como computadores, smartphones, que também estão em expansão. Na pandemia, o que a gente viu foi uma ruptura da produção de semicondutores. Então, muitas fábricas de chip que tem, normalmente a gente tem poucas fábricas no mundo com volumes muito grandes. Tiveram que interromper a produção no começo da pandemia e seguem com ondas, né? Conforme a contaminação avança em uma região, a gente tem uma parada em determinada fábrica, isso quebra o fornecimento desses tais chips eletrônicos. E a indústria automotiva, que num primeiro momento da pandemia também parou, demorou a se recuperar, enquanto a gente tinha uma demanda por eletrônicos fluindo bem mesmo durante a pandemia, porque afinal as pessoas foram trabalhar de casa, compraram computadores, investiram em televisão, em coisas para ficar em casa e tudo mais. O setor automotivo parou. Quando ele voltou, ele acabou ficando na esteira dessa crise, né? Talvez numa posição menos privilegiada dessa fila por chips eletrônicos. Então, esse é todo o motivo dessa quebra no fornecimento. E qual é a situação hoje, né? Vocês que são aí gestores de frotas devem experienciar isso, né? Uma explosão do mercado de veículos seminovos, então uma demanda altíssima, falta de alguns modelos, preços em expansão. Então, como gestor de frota, é um momento favorável para vender carros,
Mas a coisa fica um pouco difícil, porque repor essa venda está complicado, porque existe uma fila de espera grande para veículos novos, né? Algumas fabricantes de veículos estão usando estratégias como favorecer a produção de modelos que têm menos eletrônica embarcada, que têm menos valor agregado quando a gente pensa em chips e semicondutores. E já entrando um pouco em números, a gente vê uma estatística aí da ABLA, a associação que representa as locadoras de veículos, que as empresas do segmento vão deixar de comprar 400 mil veículos em 2021. Então, é muita coisa, de fato, uma incapacidade de atender a demanda por veículos. E traduzindo um pouco em números, né, adicionando a esse número da ABLA, até o fim do ano, a previsão é que 250 mil veículos deixem de ser fabricados no Brasil por causa desse problema. No mundo, a estatística é absurda. Então, até 9 milhões de veículos vão deixar de sair das linhas de montagem de carros porque faltam esses componentes para fechar a produção. Mesmo com o problema, o Brasil, ainda assim, vai encerrar 2021 com crescimento na sua produção de veículos, porque, afinal, o ano passado, 2020, foi muito ruim, muito negativo, né? A gente teve uma quebra muito dramática por causa da pandemia, né? Daquele primeiro impacto. Então, a gente deve crescer esse ano 22%, chegar a 2 milhões, a 2,4 milhões de veículos, mas ainda assim, vendo todo o cenário, o que fica muito claro é que é um volume insuficiente para atender a demanda, já que a gente tem locadoras precisando de veículos, consumidores, frotistas de outras naturezas, enfim, o cenário é crítico. E o que a gente pode olhar para o futuro, né? Aí, o que esperar? O que temos pela frente? Há muita controvérsia ainda em estimar até que momento essa crise mais severa vai continuar. O consenso é que 2022 também vai ser um ano de alguma escassez, de um momento mais agudo dessa crise de falta de chips eletrônicos, que vai afetar a indústria automotiva. Então, a expectativa é que talvez até o terceiro semestre do ano que vem, o primeiro semestre é certo que essa crise vai estar aí, talvez até o terceiro trimestre de 2022, a gente tem essa escassez de componentes que vai dificultar os volumes, o abastecimento de veículos no mercado. Então é isso aí, pessoal, eu preciso estar preparado para isso. No longo prazo, isso também não vai se resolver tão fácil. Claro que o momento mais severo é agora, é o começo do próximo ano, mas o que está acontecendo é que, como vocês viram, a demanda está crescendo em outros segmentos por esse tipo de componente. E no setor automotivo, um carro padrão, hoje, que tem entre 200 e 300 semicondutores, deve ter 900 semicondutores. A estimativa é que no fim dessa década, né, lá perto de 2030, 20% do custo de material de um veículo, o custo que uma fabricante de veículo tem com materiais, vai ser desses componentes eletrônicos. Então, é muita coisa. É um aumento muito grande. Como a gente viu, a produção de chips pelo mundo é muito pontual. Então, o cenário é que, claro, no longo prazo a gente tenha mais fábricas de chips para atender toda essa demanda em todos os lugares. A boa notícia, né, se é que tem alguma boa notícia em tudo isso, mas o que pode ser favorável para a gente aqui no Brasil é que essa crise é global. Então, todos os países estão passando igualmente, diferente das crises que a gente tem no nosso mercado local. E a gente, dá para dizer que temos aqui uma formação especial em crises, né? Para gerir crises e lidar com momentos de escassez de demanda ou escassez de oferta. Então, talvez, nisso tudo, a gente tenha a oportunidade de se destacar com uma gestão melhor de tudo isso, né? Com soluções mais criativas, soluções inovadoras diante dessa questão da falta de produto para atender toda a necessidade do mercado. E, olhando um pouco para isso, eu passo um pouco para a questão da mudança desse conceito de frotas, né? Eu passei aqui um slide, avancei, mas a gente está passando por um momento em que todo mundo quer ser frotista. Há muitos anos já no setor automotivo existe um certo consenso de que esse modelo de vender veículos
está em xeque, né? Não é algo que vai durar por muitas décadas olhando para frente, é algo que precisa ser revisto e que cada vez mais as fabricantes precisam também assumir uma posição de gestoras de frota. E a gente esperava que isso talvez viesse com veículos autônomos, né, que trazem aí uma tecnologia que talvez ficasse muito na mão das fabricantes e tudo mais, mas a gente tem visto um movimento muito consistente das fabricantes de veículos também entrarem nesse mercado de frotas. De um ano para cá, eu listo aí nessa tela todas as montadoras que abriram empresas e marcas de carros por assinatura. A primeira dessa lista, a Toyota Quinto, por exemplo, já também se posicionando como locadora de veículos. A Caoa também tem esse posicionamento. Enfim, tem aí essa lista. Então, é muito claro que a gestão de frotas deve ganhar novos concorrentes e é um mercado, de fato, em ascensão por muitos motivos aí, incluindo essa mudança, essa transformação da mobilidade que demanda cada vez menos carros próprios, quando a gente pensa no consumidor final, e cada vez mais soluções simples, fáceis de usar, conectadas, de uso de veículos. E falando disso, né, de soluções conectadas, do uso, da mobilidade, a gente olha o modelo de transporte por aplicativos também começa a entrar em xeque nesse momento de crise. A gente vê com a pandemia, a alta do preço dos combustíveis, no Brasil, em 2021, o número de motoristas nesses aplicativos diminuiu 25%, é muita coisa, é um quarto dos motoristas cadastrados saiu desses aplicativos, apesar da gente continuar no país com uma alta taxa de desemprego. Então, em teoria, a gente tem uma necessidade dos trabalhadores de se filiarem e tudo mais, mas de fato passou a não compensar mais, né? Essa volatilidade de preços de combustíveis, o contexto todo, o modelo dessas plataformas, e a gente vem sentindo, até como usuário dessas plataformas, em um grande centro urbano, o tempo para ter acesso a um veículo diminuiu de 3, 4 minutos, aumentou, na verdade, de 3, 4 minutos, para muitas vezes 10 minutos, assim, tá realmente complicado ter acesso. Então, será que o futuro não seria de frotas próprias dessas empresas ou de gestores de frotas assumirem uma posição junto a essas plataformas, oferecerem serviços diferenciados? E uma questão que a gente discute há muito tempo também, falando em setor automotivo, é qual carro é ideal para um motorista de aplicativo? A gente tem alguns modelos que são os preferidos, mas também tem uma questão de, poxa, o aplicativo precisa ser confortável para o motorista que passa muitas horas, o veículo precisa ter um conforto para o passageiro que muitas vezes está no banco de trás, então talvez aquele banco do passageiro na frente pudesse sumir, o custo precisa ser baixo, precisa ter um consumo baixo de combustível, e é curioso como a indústria automotiva ainda não olha com cuidado para esse mercado, né? De pensar em ter o veículo ideal para essa aplicação, para essa necessidade. E aí o questionamento que eu trago é que as frotas passam a assumir cada vez mais um papel de porta de entrada para uma revolução automotiva, uma revolução da mobilidade. O momento é de repensar modelos, né? A gente experimentou muito nos últimos anos, então teve uma ascensão da locação de veículos, do uso de carros por aplicativos, mas talvez seja a hora de olhar para tudo isso e tentar reorganizar esse jogo, reembaralhar aí as cartas e entender o que de fato são soluções relevantes, o que precisa ser conversado. E nesse contexto, a gente tem, por exemplo, esse cenário da eletrificação, da automatização, que são tecnologias futuras e talvez cada vez mais presentes, em que as frotas são, de fato, aceleradores, potencializadores. A pauta ESG, né, de sustentabilidade, governança, vem acelerando isso também, né? Então, muitas frotas, muitos grandes frotistas no Brasil vêm aderindo a carros elétricos, trazendo uma demanda em relação a isso, por causa da pauta ESG também, né? Então, de fato, os frotistas, os gestores viram potencializadores de tecnologia. E acabam sendo essa conexão
entre a indústria e o mercado. Uma via rápida para a chegada de tecnologias, soluções, conceitos, e talvez um elo muito importante do ecossistema automotivo, né? Que é um braço a mais, além da concessionária, que tradicionalmente foi a ponte com o consumidor, mas a ponte, de fato, com novos modelos de negócio, com a demanda por novas tecnologias, com a necessidade de desenvolver veículos mais adequados para essa ou aquela aplicação. Então, enfim, é um papel de muito mais protagonismo. E aqui, para encerrar a minha fala, eu deixo essa questão de que forma frotistas e indústria automotiva podem acelerar essa transformação, podem colaborar para construir esse futuro mais sustentável, mais tecnológico, mais acessível para as pessoas, né, quando a gente pensa em transporte, mas também mais amigável aos motoristas, a quem trabalha com tudo isso. Eu acho que esse casamento vai ser essencial para pavimentar esse futuro. Muito bem, é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje. Foi um prazer enorme estar aqui na Conferência Global Parar. Eu deixo aqui nessa tela meu contato, meu e-mail, e claro, estou disponível nas redes sociais também, no LinkedIn, no Instagram, vocês me encontram, e a gente pode seguir essa conversa. Muito obrigada.